Estamos envolvidos em um grande conflito. Enfrentaremos situações difíceis nos últimos dias. Acompanhe esta mensagem, fica no vídeo até o final. Que Deus te abençoe. Se vocês estão preocupados de que alguém está falando mal de você, essa não é a batalha. Se você está preocupado que alguém não pagou você e deve você até hoje, essa não é a pior batalha. Se você está preocupado porque alguém não gostou e olhou torto para você, essa não é a pior batalha. A nossa luta, a nossa maior batalha acontece em um nível espiritual. No nível natural, nós podemos dar jeito. No nível natural, a gente consegue encontrar caminhos. No nível natural, a gente pode até pensar em alternativas. Mas no nível sobrenatural, o que você pode fazer? Tem como você acessar o mundo sobrenatural? Sim ou não? Sim. Como se acessa o mundo sobrenatural? De joelhos dobrados. E é isso que a segunda mensagem nos diz. Essa união de igreja e Estado, essa confusão político-religiosa, não resolve o nosso problema. Terceira mensagem, 2 selos disputam nossa atenção. E é preciso escolher a quem nós vamos adorar. Se ficamos com o selo desta terra, ou se ficamos com o selo da terra que está por vir. E quais são esses 2 selos? Bom, o livro de Apocalipse deixa muito claro. Temos o selo que identifica aqueles que seguem ao Senhor, e este selo é conhecido como sábado. E há o selo daqueles que preferem as regras humanas, o domingo. E por que um selo é humano e o outro selo é divino? Ora, por uma razão muito simples. Deus estabeleceu o dia, o ser humano o alterou. O divino é aquele que Deus estabeleceu, o humano é aquele que o homem alterou. E nós precisamos escolher qual dos selos vamos levar. Alguns acham que isso é uma atividade para tempos futuros, quando as coisas ficarem um pouco mais difíceis. Não. Agora é a hora de escolher qual selo você vai querer. Agora é a hora de identificar esse selo, reconhecê-lo e vivê-lo. Esse é o momento. E para isso, seguem então algumas informações muito preciosas. Porque para todo aquele que se propõe a cumprir essa missão, para todo aquele que se propõe a anunciar essas mensagens, haverá sempre um contra-ataque. Sempre. E para resistir, nós precisamos então das armas certas. E Efésios 6 nos apresenta as armas. São elas: cinto da verdade. Como que o cinto pode ser uma arma? Bom, se vivêssemos na época de Paulo, nós estaríamos lidando com situações medievais. Então as pessoas usavam espadas. E aonde você acha que eles carregavam a espada? No cinto. A espada ficava no cinto. Por isso que é chamado de cinto da verdade. Como é que nós chamamos a Bíblia? Se não a palavra da verdade. O cinto, ele traz a ideia de agilidade, pois as pessoas naquela época usavam roupões e o cinto permitia que as suas pernas pudessem se movimentar com muito mais agilidade, e servia também de suporte para a espada. Então, é importante que nós tenhamos o cinto da verdade. Tá, mas para aí, pastor. Se Paulo está apresentando ideias figuradas sobre esta armadura, de que forma eu posso entender o cinto como uma arma? Pense bem. Se o cinto é o lugar onde você guarda a espada, e você vai ver que no final dessa lista a espada é a própria Bíblia, o cinto, ele está agora trazendo a nós a ideia de uma agilidade mental. Como assim? Bom, lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, e o verso 13, Pedro diz assim: portanto, sejam sóbrios e esperai, cingindo-vos com a verdade, e preparai a vossa mente com o cinto da verdade. Quanto mais você usa essa espada,
Quanto mais você a maneja, mais ela vai entrando aqui, ó. Entendeu? Bom, aqui eu estou com um cinto. O cinto está na minha cintura, mas o cinto de Efésios é para ser usado na cabeça. Captou a mensagem? O cinto de Efésios é para ser usado na cabeça. Quanto mais eu uso essa espada, mais eu absorvo essas mensagens, mais eu gravo essas informações. E em determinados momentos eu preciso utilizá-las. Alguém chegou a você dizendo assim: por que você é fiel nesse ponto da sua vida? Por exemplo, por que você é fiel ao seu marido, à sua esposa, sendo que dá para experimentar várias outras possibilidades? Ao invés de você simplesmente dar uma lição de moral, você pode direto apresentar aquilo que é gravado na sua cabeça. A palavra me diz que eu preciso ser fiel. Ali está a minha alegria e felicidade. Por que você guarda, por exemplo, o sábado? Quanto mais eu uso essa arma, mais informações eu tenho para apresentar àqueles que pedem razão da minha fé. O cinto, use sem moderação na sua cabeça. A couraça da justiça é a proteção. Naquela época, as pessoas usavam esta couraça, né, para se desviar, por exemplo, das flechas que chegavam, ou dos resquícios das espadas que passavam perto do corpo. A couraça seria o nosso equivalente hoje a um colete à prova de balas, certo? E por que é a couraça da justiça? Porque nós estamos protegidos pela justiça de Cristo Jesus. Se você se fiar na sua justiça, estamos perdidos, né? Pastor Evaldino ontem, aqueles que estiveram aqui, viram um pouco disso. Se eu me fiar na minha capacidade de resolver os meus pecados, esquece. A minha proteção está naquilo que Jesus fez por mim, por isso a couraça da justiça é fundamental. Os sapatos do Evangelho indicam a nossa fundamentação. E por que o Evangelho? Porque o Evangelho é aquele que traz expansão. Então imagine o seguinte: você vai sair pela manhã e você decide sair descalço ou descalça. Há uma possibilidade enorme de você machucar os seus pés. Há uma possibilidade enorme de você ficar caminhando com muito cuidado. Há uma possibilidade enorme de você não ir muito longe. Há uma possibilidade enorme de você calcular os seus passos para não ir em determinados lugares. Mas com os sapatos, com o fundamento do Evangelho, você vai para todos os lugares. E lembre, o sinal do fim, manifesto em Mateus 24:14, diz: este Evangelho do Reino será pregado em qual lugar? Por todo o mundo. Eu preciso calçar os sapatos do Evangelho para ir a todos os territórios que o Senhor me enviar. E nos territórios que eu preciso ir, a primeira coisa que eu anuncio não é sobre a guarda do sábado, não é sobre o juízo investigativo, mas é sobre o Evangelho de que Jesus veio a essa terra morrer em meu lugar. E hoje a salvação, porque Ele fez isso por mim. Entende por que os sapatos do Evangelho são fundamentais? Sem os sapatos do Evangelho, nós ficamos limitados, nós não andamos muito, nós ficamos sempre buscando os mesmos lugares. Os sapatos nos dão possibilidade de expandir, mas precisamos também do escudo da fé. Imagine que você está agora cercado de problemas, muitos problemas, muitos problemas. Quando existem coisas difíceis sobre a sua vida, o que você faz? Paralisa, retrocede ou avança? Está encurralado, ou encurralada. Há alguém tentando atacar você. O que você faz? Avança, para. Tem gente que fica paralisada, não consegue se mexer. Tem gente que foge. E tem gente que encara. Aqueles que encaram podem se dar mal muito rapidamente. Então, Paulo está dizendo: não retroceda, não pare, use o escudo da fé. Está chovendo flecha, continue segurando o escudo. A fé
é a esperança de que o Senhor vai estar comigo. A fé é a certeza de que mesmo com essa chuva de flechas, Ele ainda me protege. A fé é a segurança de que eu posso caminhar e Ele me dá essa proteção. Entende como que o escudo da fé é fundamental para nós? Se eu não sei que Deus luta por mim, se eu não creio nisso, e é fé porque eu não estou vendo. Você vê? Deus colocando a mão? Você pode dizer assim, não, mas eu tenho percebido. Claro, a gente percebe, mas a gente não vê. Você já viu Deus chegando sobre você, livrando você de algum problema? Você já percebeu, já chegou a essa conclusão, mas você não vê. E como você não vê, você precisa crer de que Ele está fazendo isso. Alguns passos que damos, eles são pautados na fé, não sabemos como vai ser, não entendemos como será, não fazemos a menor ideia se temos condições para continuar, mas esse escudo me diz, o Senhor vai comigo.